Vamos dar início à atividade de hoje, que é a entrevista coletiva. A ideia dessa entrevista coletiva é chamar um especialista da área da cultura, dos direitos culturais. No caso aqui, nós vamos chamar a professora Manuelina, que transita na área da museologia, da arqueologia, para debater com a gente. E a ideia desse formato é a gente já partir da melhor parte do debate, que são as perguntas, as questões, e a partir daí desenvolver um raciocínio. Esse formato foge um pouco do padrão dos outros encontros, mas tem se mostrado bastante frutífero para os debates que a gente quer travar. Para compor a mesa de entrevistadores, eu queria chamar a professora Marisa Damas e o professor Humberto Cunha, que vai me auxiliar nessa tarefa de conduzir a entrevista. Desde já eu já deixo aberto para a plateia também fazer essa pergunta, para essas questões não ficarem concentradas só aqui na mesa. No papel de entrevistado, eu queria convidar à mesa a professora Manuelina Maria Duarte Cândido, que possui graduação em História pela Universidade Estadual do Ceará, especialização em Museologia pela Universidade de São Paulo, mestrado em Arqueologia pela Universidade de São Paulo, doutorado em Museologia pela Universidade Lusófona de Portugal, professora adjunta da Universidade Federal de Goiás, no curso de Museologia. Ela tem experiência na área de História, Museologia e Arqueologia, atuando principalmente nos temas da museologia, preservação, patrimônio cultural, educação para o patrimônio e planejamento, gestão de museus. Ela é membro do ICOM, participou da diretoria da AMPU, tem livros publicados, inclusive no ano passado ela lançou um livro aqui no evento, que é A Gestão de Museus, um Desafio Contemporâneo, Diagnóstico Museológico e Planejamento, que já está entrando para a sua segunda edição. E atualmente ela exerce o cargo de diretora do Departamento de Processos Museais do Instituto Brasileiro de Museus. Então, Manuelina é a nossa entrevistada de hoje. O formato vai ser esse. Eu vou lançar algumas questões aqui para começar o debate e vou deixar aberto, tanto para a mesa quanto para a plateia, para formular perguntas e fazer esse bate-bola. A ideia é que a gente aproveite esse espaço, que é um espaço privilegiado de uma especialista renomada na área, para tirar as nossas dúvidas e formular questões reais. Então, queria agradecer a Manuelina pela presença, por estar aqui conosco. Nós somos parceiros de longa data, dialogamos bastante entre o campo do patrimônio, da museologia, do direito, e já até comentei com ela aqui, a gente dividiu, eu pelo menos propus uma divisão, considerando a formação da Manuelina, que é uma formação multidisciplinar, em História, Museologia, Arqueologia. Propus algumas grandes áreas aqui, de alguns temas amplos, para a gente depois ir esmiuçando, né? Basicamente em 3 temas: museologia, arqueologia e políticas de museus, considerando também que agora a Manuelina assume um cargo no IBRAM e tem muito para trazer a respeito desse assunto sobre políticas de museus, né? Então, Manuelina, passo a palavra para você só para fazer alguma consideração inicial, depois a gente passa para as questões propriamente ditas. Então, bom dia a todos. Queria agradecer o convite do professor Humberto Cunha e do Grupo de Estudos e Pesquisas em Direitos Culturais. É uma grande satisfação colaborar com esse grupo, que eu conheço já há um tempo, e realmente cada oportunidade de interlocução é de um grande aprendizado para mim também. É a segunda vez que eu estou aqui no encontro, né? Gostaria de estar em todos, se fosse possível, mas, de qualquer forma, cada vez é muito enriquecedor. Então, agradeço ao convite para estar aqui.
Fico muito feliz também que a minha universidade está aqui representada pela Marisa, né? A UFG tem estreitado também esses laços aqui com o pessoal dos direitos culturais da Unifor, então eu fico muito satisfeita de ver aqui duas pontas se unindo, né? Duas pontas da minha vida, e da minha vida intelectual, acadêmica e pessoal também, interagindo e fortalecendo um campo que é muito importante para nós brasileiros, né? Agradeço ao Mário também, então, por ter organizado esse momento e formulado algumas questões. E então, só para fazer algumas considerações iniciais, como o Mário falou, sobre a minha trajetória, eu fiz História aqui na UES, e logo que eu terminei, eu fui para São Paulo, procurando estudar museologia, que era um campo com formação muito rarefeita no Brasil, no final do século passado. Então, eu fiz uma especialização em museologia e, antes de retornar para o Ceará, fiz o mestrado em arqueologia, né? O meu desejo, quando eu fui para São Paulo, era fazer um mestrado em museologia. E, na verdade, o mestrado em museologia no Brasil só começou em 2006 e na USP só em 2012 ou 2013. Então, de fato, eu fui traçando o caminho que era possível, um pouco correndo atrás da museologia, tanto que também, quando eu fui fazer o doutorado, eu resolvi, agora eu quero fazer realmente só se for em museologia, ou não faço doutorado, e precisei fazer numa universidade estrangeira, porque a gente também ainda não tinha no Brasil, uma realidade que, felizmente, tem se alterado, e a gente tem aí muito mais possibilidades hoje, tanto de graduação, mestrado e já um doutorado no Brasil nesse momento, né? E aqui no Ceará, de volta, em 2005, eu trabalhei um pouco no campo da arqueologia e também passei pelo Museu da Imagem e do Som, que foi quando eu conheci o Humberto Cunha como meu professor de um curso de Direitos Culturais, né? Então, realmente, eu tenho tentado, nessa trajetória assim, que é muito diversa, encontrar um caminho de pensar o patrimônio dessa forma multifacetada que ele é, e com grandes parceiros, né? Aqui no Ceará, particularmente, sempre foi muito rico, e a gente brinca que tem uma escola livre de museologia, né, porque a gente não teve formalmente nenhum curso de museologia aqui no Ceará, mas tem um pensamento sólido e muito profícuo, assim, com muitos olhares e muita produção, muitas práticas instigantes, que eu acho que realmente é uma outra forma de construir o conhecimento na museologia. Não é só o lado acadêmico, formal, mas essa reflexão sobre práticas, e realmente o Ceará sempre tem feito isso, embora à margem aí das áreas de formação clássicas da museologia. Então é isso, vamos dar início, e aí, professor Humberto, professora Marisa, o formato aqui é de intervenção. Se tiver questão, pedir também a plateia. Eu vi que a Carolina passou ali, não sei cadê ela. Carolina também já pode abrir para a questão. Vamos aproveitar a presença da Manuelina aqui para extrair todas as nossas dúvidas. Então, queria dar o pontapé inicial, dentro dessas três grandes áreas que eu delimitei aqui, da museologia, da arqueologia e políticas culturais ou políticas de museus. Eu queria começar pela arqueologia, Manuelina, que é um tema super difícil, polêmico, e eu queria começar já daí para a gente dar corpo para esse debate, né? Quando você fez o seu mestrado em arqueologia, eu não sei exatamente qual foi o seu objeto, mas eu me lembro que você era bastante interessada na discussão da musealização de artefatos arqueológicos. Acho que você foi aluno da Cristina Bruno. E eu queria saber sobre esse tema, que é um tema que eu ainda não sei qual é o estado da arte dele, sobretudo o papel do IBRAM nessa musealização de artefatos arqueológicos, né? E a pergunta que eu faço como ficou esse possível conflito de competência entre o que o IPHAN faria e o que o IBRAM faria no aspecto da musealização de artefatos arqueológicos. Então, eu fiz o mestrado entre 2000 e 2004 na USP. Na época, a gente só tinha dois programas de pós-graduação em arqueologia no Brasil, que era na USP e em Recife.
E eu estudei justamente nessa área da musealização da arqueologia, embora na época a professora Cristina Bruno ainda não fizesse parte como orientadora do programa, então foi orientada pelo professor Pedro Paulo Funari, da Unicamp, que é professor visitante da USP. Embora fiz disciplina com a professora Cristina Bruno, que é realmente uma referência fundamental na área, né? Assim, até o conceito de musealização da arqueologia surge na tese dela de 1995, e ela é um polo que reúne muitas pessoas que estão pensando sobre o tema, por exemplo, na rede de museus e acervos de arqueologia e etnologia, que é a REMAI, que, na verdade, como as preocupações da arqueologia são tão candentes, dominou tudo, que a gente já entende que ela mantém o nome REMAI, mas o pessoal da etnologia precisaria ter uma rede própria, porque não deixamos muito espaço para essas discussões específicas dos acervos etnológicos, etnográficos. Então, a REMAI funciona até atualmente. Só fazendo um pouquinho histórico da REMAI, que eu acho que é um bom núcleo assim, para quem quiser pensar sobre o tema, se agregar. No Fórum Nacional de Museus de 2008, o IBRAM tinha uma proposta de reunir as pessoas dentro do fórum em espaços que agregassem pessoas ligadas a tipologias de museus ou a temas específicos de acervos e museus, né? Então, tinha uma sala para museus e acervos audiovisuais, uma sala para museus históricos. Eu até brinco que eu fiquei, assim, como eu sou uma pessoa com interesses muito diversificados, quando acontece essa coisa de separar por caixinha, eu fiquei cada dia numa sala diferente. Um dia eu fiquei no de museu histórico, outro dia no museu audiovisual, que eu estava na direção do MIS, e no final... No último dia, fui lá na sala da REMAI, dei minhas contribuições também. No final, assim, eu acho que dessas redes, aqui ficou mais tempo se organizando, é justamente a REMAI. Embora a de museus da imagem e do som também, ela teve aí uma sobrevida depois do fórum, em 2008, mas não até o momento. E a REMAI acabou de ter um momento ainda de discussão no Encontro da Sociedade de Arqueologia Brasileira, o congresso que aconteceu semana passada em Goiânia, e vai fazer uma reunião mais oficial para renovar a coordenação em novembro, em Recife, durante o Seminário Brasileiro de Museologia. Então, a REMAI é muito ativa, assim, tem pesquisadores fundamentais sobre a questão, como a Alejandra Saladina, a Camila Vistres, o Carlos Costa e muitos outros, além da capitã, professora Cristina Bruno. E, de fato, assim, a questão da arqueologia impõe desafios sem paralelo, quase, para a musealização e para a museologia. Porque a gente está falando de acervos que muitas vezes não têm as características para chegar, por exemplo, até uma exposição e se comunicar bem com o público leigo, que são coletados numa quantidade avassaladora, e ainda mais num contexto de grandes obras de infraestrutura no Brasil, né? Então, a gente... enquanto no museu de arte entram objetos singulares, e cada entrada muitas vezes é feito um processo para um objeto, né? Então é uma coisa muito mais pontual e controlável. Na museologia, na arqueologia, se a gente não sistematizar uma forma que seja diferente desses museus, é quase incontrolável, né? Então, na arqueologia você tem objetos que têm muito potencial para o pesquisador, mas não necessariamente para a comunicação com o público, que parecem muito repetitivos quando você vai tratar da cadeia operatória completa, cadeia operatória museológica, que a gente fala, né, documentar, conservar, expor, fazer ação educativa. Muito objeto... A gente pensa assim, que teria que ter uma coleção tipo que passa pela cadeia operatória toda,
Mas uma grande quantidade do acervo ficaria, na verdade, acessível mais para pesquisadores ou reservas técnicas visitáveis, mas não faz tanto sentido que passe pela cadeia operatória toda, porque, ao final, o potencial de comunicação de um objeto já vale por aquela quantidade maior. Então, é muito interessante, porque impõe à museologia reflexões que são muito singulares, né? Ou pelo menos assim, são mais raras. Não digo totalmente singular, porque eu acho que há um paralelo aí para acervos de paleontologia, acervos de ciências naturais, né, que têm características assim parecidos, e que a gente precisa pensar formas desde documentação, todo esse processo da cadeia operatória, a gente precisa pensar em conjuntos, em uma maior quantidade, não individualizar cada objeto, como no Museu de Arte, que às vezes tem, sei lá, 5.000 peças no acervo, enquanto um museu de arqueologia pode ter 200.000, 1 milhão. O Museu de Ciências Naturais da USP, por exemplo, o Museu de Zoologia, tem 15 milhões de itens no acervo, né? Então, a gente não pode pensar tão individualizado, né? A experiência que eu tive no Museu da Imagem e do Som também mostrou isso, né? Porque imagem e som é isso também. A gente tinha lá um acervo com 150.000 peças, que na verdade nunca tinha sido contado, né? Na minha gestão, foi o primeiro exercício da gente saber quantas peças tem para poder começar a pensar sobre o que fazer com elas. Então, a gente descobriu um número que é muito acima de um museu histórico, de um museu de arte, e a arqueologia vai nos lançando esse desafio, especialmente, como eu falei, nesse contexto agora que as obras de infraestrutura estão pressionando os museus a receberem mais material. Eu acho que essa questão da relação IPHAN e IBRAM ainda precisa ser mais... assim, a gente está criando estratégias de dialogar justamente para entender onde que vai um e outro, porque, ao mesmo tempo, tem um acervo que, digamos assim, recebe orientações de duas instituições, mas, em alguns momentos, a gente pode acabar ficando no vácuo, porque tem essas duas instâncias, né? Então, por ser patrimônio nacional, o patrimônio arqueológico, sempre que é notificado que é patrimônio arqueológico, já é uma questão que faz parte das atribuições do IPHAN, mas, se é musealizado, é do IBRAM. E, em alguns momentos, a gente percebeu que, talvez até numa tentativa de evitar esse sombreamento, escapou-se um pouco do nome museu, né? Usando outros termos, como memorial, casas de memória, etc. Assim, isso ainda, para mim, pelo menos, causa um pouco de necessidade, pelo menos, da gente discutir melhor, porque o conceito de museus que o IBRAM utiliza, assim como o próprio ICOM, também o Conselho Internacional de Museus, e nós, nos cursos de museologia, é muito amplo. E entrariam até parques zoológicos, parques botânicos, etc. Várias instituições ligadas à memória que desenvolvem determinadas funções com o patrimônio em relação à sociedade, né? Então, na verdade, o nome, se é memorial, se realmente chama museu, ou chama de Casa da Memória, ou Oca da Memória, como o pessoal aqui do Ceará utiliza, né, com os grupos indígenas, isso aí não por um lado, é a riqueza do campo, mas não pode ser usado como um subterfúgio para escapar das obrigações que os museus devem ter, né? Então, a gente tem uma longa discussão aí ainda para aproximar mais o fazer do IPHAN e do IBRAM. A gente teve um momento importante esse ano, quando o IPHAN apresentou a nova instrução normativa para a questão da arqueologia no licenciamento ambiental. Então, a gente estava lá presente, mas realmente é um
uma questão ainda para a gente aprofundar, embora, e daqui a pouco eu vou ter a oportunidade de falar para vocês, as atribuições do IBRAM para a pequena equipe que a gente tem é tão enorme que os desafios, às vezes, nos sufocam um pouco, né? Então, é isso. Manuelina, é uma alegria ter você aqui novamente, porque esse momento, eu sempre digo que é o momento no qual para o qual quem se prepara são as pessoas que fazem as perguntas, porque aquela que responde já é notoriamente conhecedora do tema que aborda. O tema geral do evento esse ano é conflitos culturais. O subtítulo é formado por 2 perguntas: como resolver, como conviver. Eu gostaria, por favor, assim, porque temos um público também formado por alunos de direito, né? Estudantes de direito e professores de direito, que você falasse da importância cidadã dos museus e quais os principais conflitos que os museus enfrentam na atualidade, sobretudo os relacionados com esse campo jurídico. Obrigada, Humberto. Então, eu acho que o grande papel do museu nessa questão da cidadania é da representação da nossa diversidade, né? Então, os museus têm um papel fundamental de permitir, na verdade não permitir, porque não seria uma coisa como uma concessão, mas de estarem abertos a que os diferentes grupos da sociedade se vejam nos museus, né? O que não é uma realidade na prática da maior parte das instituições. É todo um processo aí de transformação que, em tese, a gente vê de uma maneira muito forte na América Latina, por exemplo, a partir da década de 70, quando a gente tem uma famosíssima mesa redonda de Santiago do Chile, que falava do papel social dos museus na América Latina, mas que, ao mesmo tempo, a gente enxerga que o próprio impacto na prática das instituições e no Brasil demorou a chegar e ainda é paulatino, ainda é justamente uma situação de conflito, né? Então, algumas experiências, quando são por demais inovadoras, são contestadas, né? Tem uma série de conflitos que surgem nesse sentido exatamente das diversas memórias que desejam se legitimar no espaço do museu e as que estão mais próximas ao poder, tentando evitar que essas novas, que grupos que não eram representados passem a ter espaço e disputem esse espaço, né? É uma disputa de espaço de representação, que já é bastante estudado também e tem algumas experiências muito ricas. Por exemplo, o Pontos de Memória, né, que é um programa que surge até anteriormente ao IBRAM, quando ainda era o Departamento de Museus e Centros Culturais no IFAM. É um projeto que nasce justamente ligado a iniciativas do Ministério da Justiça e que a ideia era um empoderamento, né, de grupos sociais, por exemplo, ligados a áreas em vulnerabilidade social nas capitais, por isso que sempre que a gente fala do programa Pontos de Memória tem que fazer uma referência aos 12 pontos pioneiros, né, que foram 12 comunidades selecionadas ou que se aproximaram naquele momento inicial, que eram na periferia das capitais, né? Então, esses pontos de memória foram aproximados. Na verdade, essas experiências de memória, né, que depois foram chamadas de pontos de memória, foram aproximadas também no sentido de construir conjuntamente uma metodologia, né? Então, foi bebendo nas práticas que já aconteciam e que eram muito diversas entre si, que o IBRAM foi construindo o entendimento do que é ponto de memória, embora eu estou chamando de entendimento justamente porque assim, não é um conceito fechado, existe um conceito operativo, né, que se fala lá, que é utilizado, por exemplo, nos editais, um pouco para dar um norte para quem
quer se candidatar ao edital, do que seria o tipo de experiência bem-vinda no edital. Mas imagina-se que, no momento, por exemplo, que o programa Pontos de Memória passe a chancelar ou a ter um tipo de ação que extrapole os editais, que os próprios pontos de memória possam também acatar os novos parceiros do programa e não que o IBRAM defina um conceito, né? Como um paralelo aí, só para deixar mais claro, houve o lançamento anteontem em Brasília da plataforma Cultura Viva, que é justamente uma plataforma digital para captura, digamos assim, das experiências de pontos de cultura no Brasil inteiro, que é uma coisa mais autodeclaratória. Então, a fala do ministro Juca Ferreira na ocasião era justamente de que o programa Pontos de Cultura não pode ser do tamanho do orçamento do MINC. Isso é muito recente, mas a gente já tem assim, algumas discussões também no próprio IBRAM, como um paralelo a isso, que o programa Pontos de Memória não pode ser do tamanho do orçamento do IBRAM, que é mínimo, que a gente não pode... a gente acaba empobrecendo esse programa se a gente entende que são pontos de memória só os que ganharam editais, porque a gente tem pouquíssimo... acaba recebendo pouquíssimas experiências em cada... Ou melhor, acaba premiando pouquíssimas experiências, porque as inscrições são muitas. Então, o que a gente imagina é qual é o formato para que o programa tenha o tom e o tamanho das experiências e da diversidade, de toda essa profícua ação no Brasil todo em relação à memória, e não o tamanho do nosso orçamento. É um paralelo aí. Manuelina, prazer estar aqui compartilhando essa mesa. Eu queria agora falar um pouquinho da Manuelina, professora do curso de Museologia, né, que passa, então, a exercer um cargo. Enquanto professora do curso de Museologia, é claro que vocês estão sempre discutindo conceitos, estão trabalhando as questões museais. O que muda, né, nessa perspectiva agora de alguém que está exercendo um cargo no IBRAM, né, e que tem que lidar com esses tantos desafios que a gente sabe que são frequentes na museologia? Então, uma coisa que é fundamental, eu acho, é que a academia está sempre pressionando os conceitos para uma expansão, especialmente no campo da museologia, que é um campo assim, sempre em transformação, e os museus sempre interessados em realmente expandir o seu poder de atuação na sociedade, né, o seu papel social. Então, a gente leva os conceitos para os limites. E aí, quando a gente está na instituição que tem que não só normatizar, mas até em coisas muito pontuais, como o edital, dizer quem pode e quem não pode se candidatar, é sempre uma ação de exclusão, né? Então, essas questões... são conflitos que eu já imaginava vendo de fora, como professora, né? Imaginava como as pessoas que estavam no IBRAM, que tinham ideias assim, tão poéticas, né? Por exemplo, definir museus como portas e janelas que se abrem para que você tenha contato com outras culturas e tal, mas na prática, assim, como que você... dá um corte para que o que é definido como museu tenha determinadas obrigações, e quem não é museu não tem essas obrigações, mas também não tenha alguns direitos ou acesso a alguns programas, né, da área de museu. Então, eu já percebia isso de fora e agora eu estou justamente experimentando, né? Então, por exemplo, em alguns momentos, a gente fala... até em questões de normatização, né? Às vezes aparece, por exemplo, uma palavra assim, isso é referente ao que é musealizado e musealizável.
mas musealizável é tudo. Então, isso cabe, o musealizável, ao meu ver, na academia, mas na normatização vira um grande problema. A gente está justamente se deparando nesse momento com problemas dessa natureza, né? Nós temos uma capacidade técnica, assim, em termos de qualidade muito grande, mas em termos quantitativos muito pequeno para um país de dimensões continentais, com um universo de 3.500 a 3.600 museus e com um universo musealizável infinito, né, muito maior do que isso, infinito, especialmente em grande ebulição, assim, com muito desejo de museu e desejo de memória. Então, na prática, a gente precisa, muitas vezes, fazer esse exercício de exclusão que, como pesquisadora acadêmica, a gente gosta muito mais de um conceito inclusivo, né? Mas a normatização já não é tão simples assim. Respondi? Obrigada. Tem alguém da plateia que quer fazer alguma intervenção? Só uma questão aqui. Acho que a gente vai precisar do microfone. Primeiramente, bom dia. Muito obrigado pela oportunidade de estar presenciando um momento como esse. Eu me chamo Cícero Freitas, sou estudante de Direito de Quixadá, sou graduado em História pela FECLESC, UES. E esse tema é muito pertinente porque discutir a história e pensar a história é nos tirar do isolamento do presente, né? A gente tem que estar se remontando à memória e fazendo esse link para que a gente se perceba no espaço e no mundo de forma a se contextualizar e a se perceber enquanto indivíduo, enquanto sujeito, né? Professora, eu queria que a senhora pudesse falar um pouco sobre os caminhos, né, como o professor Humberto falou, jurídicos, normativos, né, e dentro do próprio campo do direito, a respeito de como a gente pode fomentar, proteger, né, por exemplo, a nossa memória, no caso aqui no Ceará, com o Museu Paleontológico em Santana do Cariri, onde remonta toda a nossa história. A história que eu estou falando não é a história da humanidade, não, é a história do planeta, né? E como que a gente pode ver isso? Porque a gente vai lá e se depara, às vezes, com artefatos, né, sendo trocado por R$2, R$5, né, e artefatos que, de certa forma, têm uma riqueza histórica de grande importância. Outra questão também que eu queria saber da professora é, dentro desse mesmo viés, como que a gente pode, enquanto sociedade civil, né, enquanto cidadão, poder exigir resposta das gestões no que diz respeito ao trato, né, com esses institutos, esses patrimônios, né, esses museus. Porque, por exemplo, em Quixadá, o Museu Histórico Jacinto de Souza, em Quixadá, está sendo fechado, né, por conta de que ninguém sabe o que acontece com a gestão em relação à atenção dada a essa questão da nossa memória, da nossa história, né. Nós sabemos que interessa a alguns apagar a nossa história, a nossa memória, né, eliminar o nosso passado. Mas, enquanto sociedade, enquanto, né, sujeitos de direito, a gente precisa, de certa forma, resguardar e ter esse direito de ter a nossa memória protegida. Muito obrigado. Obrigada. Então, eu vou aproveitar a sua pergunta para comentar um pouco de uma iniciativa que a gente tem buscado priorizar também agora, que é uma conversa com várias outras áreas do governo que são intervenientes em relação ao tráfico ilícito de bens culturais. Então, a gente teve uma reunião há 2 semanas, no máximo, com uma representante do ICOM, que veio, o Conselho Internacional de Museus mandou, então, uma representante do Observatório Internacional de Tráfico Ilícito, e nós reunimos lá no IBRAM, IFAM, Receita Federal, Polícia Federal, uma série de áreas. Eu devo estar esquecendo assim, algumas importantes, mas, de qualquer forma, foi uma primeira conversa para a gente estabelecer um programa de trabalho em relação a essa questão, que é fundamental, né? E sempre que a gente toca no assunto, uma das coisas que me vem imediatamente à cabeça é exatamente o nosso acervo paleontológico aqui do Cariri, né? Então,
A gente tem já um sistema de controle em relação a objetos, a bens que são tombados ou que são do período monárquico, que nesse caso já havia uma legislação e eles passam pelo IBRAM para aprovação quando eles são retirados do país temporariamente para exposições. Então, tem um processo que é chamado processo de exportação temporária, onde tem toda uma avaliação de estado de conservação, entre outras coisas, especialmente a checagem das condições de lugar que vai receber e do prazo do retorno, né, todo um compromisso em relação ao retorno. Então, a gente tem todo um controle em relação à saída e em relação a bens tombados, ou então que já tinha essa lei em relação ao período monárquico. Mas tem inúmeras questões que o próprio IBRAM ainda ainda tem lacunas assim, na nossa atuação. Por exemplo, um bem de um museu, seja um museu particular ou do Estado, até um museu do IBRAM, que não seja tombado, ele não precisa ser notificado ao IBRAM que vai sair. Ainda não está, isso não está normatizado. Também a gente ainda não tem um controle do que entra. Então, parece assim, não, mas o problema principal do Brasil é a saída. E eu mesma, justamente por essa vivência em relação, por exemplo, à questão dos fósseis do Cariri e tal, sempre nos chama muita atenção. Nosso patrimônio está se esvaindo, né? De vez em quando a gente sabe de uma peça única que está no museu do exterior, na mão de um pesquisador particular, o que é pior. E a gente fica muito preocupado com a saída, mas a gente também sabe que a entrada tem inúmeros razões, impactos, inclusive lavagem de dinheiro. Agora a gente já teve relatos nessa reunião, por exemplo, que o Estado Islâmico está utilizando esse tráfico internacional para lavagem de dinheiro e que já tem notícia de peças no Brasil. Então, realmente, são coisas que urgem. E uma das coisas que o Brasil tem pensado, além, como eu falei, dessa ação conjunta, também tem outras reuniões de outro grupo de trabalho que é relativo à circulação de bens culturais no Mercosul, que, por outro lado, é muito complicado as coisas circularem. Então, tem alguns relatos de tipo assim, uma baiana é convidada para fazer acarajé no Paraguai ou no Uruguai, mas ela não consegue entrar facilmente lá com óleo de dendê. Então, a gente precisa ter um selo, algo que mostre que isso é um bem cultural, né, e facilite. Então, por um lado, a gente está tentando, em algumas instâncias, facilitar a circulação, em outras, ter algum tipo de bloqueio ou de fiscalização. E uma coisa que já está sendo discutida é a criação de uma Red List, a lista vermelha do Brasil, né? A Red List é um instrumento que o Conselho Internacional de Museus criou, onde você tem as categorias que são ameaçadas do patrimônio de cada país. Então, na verdade, é uma lista mesmo, é uma coisa em papel, vermelha, que pode ser distribuída, por exemplo, nas alfândegas, nos aeroportos, para todos os agentes saberem que esse tipo de objeto não é aquele objeto. A gente tem um cadastro brasileiro de bens musealizados desaparecidos, que está na página do IBRAM e tal. Então, isso aí é pontual. É esta obra que foi roubada, tem a foto, medidas e tal. Agora, a Red List é categoria, por exemplo. A gente pode colocar lá como categoria arte sacra barroca. Então, coloca uma imagem como se fosse um exemplo de que aquela tipologia ela está ameaçada e as pessoas nos aeroportos devem ficar mais atentas à fiscalização da saída. Pode-se colocar um fóssil, né? Então, as últimas Red List feitas foram do Iraque, da Colômbia, e a gente está já em conversas com o ICOM para fazer a do Brasil, e com o desejo dela ter uma singularidade que as outras não têm, que é os bens de natureza, de origem biológica.
Inclusive, o nosso presidente é biólogo, né? Então, a gente pensa que ele traz essa preocupação. Assim, a gente tem a Amazônia e uma série de categorias aí que outros países não estão tão preocupados, mas que é o nosso patrimônio também, que o desejo é que a nossa Red List traga essa inovação em relação ao patrimônio biológico também. Bom, em relação à outra questão, assim, por um lado, aí falando como pesquisadora, eu sempre me preocupei também com a questão da sustentabilidade e racionalidade da criação de museus, né? E tem um texto do Hugues de Varine, que é um pesquisador da área de museus, enfim, não só um pesquisador, né, mas um militante, um mestre, que eu respeito muito, e que ele fala da possível necessidade de uma moratória no mundo dos museus, porque a gente tem posturas políticas sempre de criação, e não olhar para o que já tem, né? Então, a gente está tratando o patrimônio museológico como se a gente tivesse recursos infinitos para investir aí. Então, isso é uma preocupação, e é lógico que falar de moratória não é uma coisa tão otimista, mas acho que a gente também tem que pensar mais racionalmente e ter uma responsabilidade em torno do patrimônio que nós já recebemos, né? Porque é muito fácil também a gente estar criando novas responsabilidades para gerações futuras e não estar olhando para essas que podem ser relidas. Não é só um patrimônio do passado, é um patrimônio que nos chegou, que pode ser lido com o olhar do presente, que também é uma responsabilidade da gente de transmitir para o futuro. Então, eu fico muito preocupada. Eu acho que, especialmente, se no mesmo lugar onde um museu está abandonado, outro está sendo criado, vale, assim, uma denúncia, uma militância muito forte em relação a isso, porque os interesses políticos são muito imediatistas, né? E a população pode ficar muito atenta de pensar justamente assim. E esse abandono que aconteceu com aquele que já tem 20, 40, 100 anos, está se projetando, talvez, já para um museu que ainda está em processo de criação. E, por outro lado, eu não sei se o caso específico que você mencionou, se é um museu privado ou público. Então, aí, nesse caso, acho que vale utilizar também as ferramentas mesmo do próprio local. Por exemplo, no IBRAM a gente tem ouvidoria, né? Então pode receber coisas desse tipo. Eu não sei se a prefeitura do local, por exemplo, ou mesmo acionar Ministério Público, alguma coisa assim, em relação a esse patrimônio. E no caso do IBRAM, na verdade, a gente não tem nada, né, não seria possível legalmente impedir que o museu feche. Na verdade, está previsto no Estatuto o que acontece se o museu fechar. Então, essa possibilidade, ela existe, mas não é do interesse dos cidadãos, né? E especialmente, como eu falei, quando muitas vezes está se fechando um e fazendo plano de criar um novo. Então, eu acho que é uma questão realmente de... Eu não sei a fundo os aspectos jurídicos da questão, mas eu entendo que tem que ter uma mobilização social importante em torno disso, porque essas memórias, elas já são constituídas pensando exatamente em futuras gerações. Não se pode criar museu pensando de uma maneira muito imediatista, inaugurar quase no último mês da gestão e não imaginar o que é que vai ser feito dele daqui a 4 anos, 10 anos, né? Então, é mais uma preocupação minha do que uma solução. Eu queria pegar o gancho das 2 últimas perguntas, porque você quer fazer depois a pergunta, né? Eu vou colocar uma, depois a gente abre para a plateia de novo. Que é muito interessante esse movimento, quando sai um teórico, um professor, vai para dentro da instituição e começa a encontrar conflitos, né, entre o que é discutido na teoria e como é que é aplicado na prática. E eu queria
pegar o gancho da questão dele, que é sobre a normatização, né? E você falou bastante aqui de instrumentos que estão previstos no Estatuto dos Museus, né? E aqui a gente tem bastante estudante de direito na graduação e na pós, que já manifesta interesse em estudar esse marco legal dos museus. E, infelizmente, o Estatuto dos Museus ficou muito conhecido pelaquela polêmica da declaração de interesse público, que causou espécie no mercado de obras de arte, e só se focou nessa polêmica, e ele prevê uma série de direitos, uma série de instrumentos, e aí eu queria que você pegasse esse gancho para falar sobre o que você entende sobre o Estatuto dos Museus e o papel dele para servir como marco regulatório para a área. Então, o Estatuto, eu acho que ele é fundamental como diretriz, né? Assim, a gente tem um campo museal muito profícuo, mas também muito feito de iniciativas que não tinham ainda uma fundamentação mínima, né? Então, é muito interessante como ele coloca a necessidade do planejamento e fala do plano museológico, inclusive dizendo quais os programas que entram no plano museológico. Então, ele tem, eu acho que ele tem um sentido de orientação e de diretriz muito importante, embora na questão, assim, como norma mesmo, nós mesmos temos preocupações críticas em relação a ele. Por exemplo, um caso assim que às vezes a gente pensa assim, como que chegou a esse grau de detalhe, de colocar, precisa ter um livro na entrada que a pessoa pode colocar a sua opinião. Então, assim, o museu que não tem um livro na entrada para colocar a opinião já não pode ser considerado museu ou está fora da lei. Ao mesmo tempo que ele pensou coisas macro muito importantes, tem algumas coisas nesse grau de detalhamento que talvez não fosse a prioridade para a normatização desse porte, né? E aí a gente está no momento justamente de tentar definir os aspectos da fiscalização, já um pouco atrasados, mas é o momento onde a gente ainda está formulando como é que isso vai ser, mais no sentido, inicialmente, preventivo, né? Então, assim, de ter uma forte ação de capacitação em relação ao plano museológico, a outros itens que são destacados lá no Estatuto. Particularmente, eu defendo que a questão de políticas de acervo seja fundamental também, porque a gente tem um outro instrumento que é a questão da destinação para museus de obras apreendidas pela Receita Federal, nos aeroportos, por exemplo, e que a gente ainda não tem condições de oferecer isso para o campo, porque os museus não têm a sua política de acervo. Então, também a gente não pode arriscar, assim, de que todos os museus têm interesse em qualquer coisa, indiscriminadamente, porque eles não têm uma reflexão sobre sua política de acervo. Mas, enfim, são desafios gigantes, e aí eu queria só fazer um parêntese, porque eu não quero deixar de registrar, de dar conhecimento a vocês em relação a esse escopo das atribuições do IBRAM, que eu acho que, para quem está de fora, a gente não tem tanta noção, e eu mesma, estando em Goiás, ali pertinho, na universidade, né, e muito próxima, assim, por ser uma professora da área da museologia, mas algumas coisas, assim, parece que a gente só entende mesmo quando está lá dentro, o tamanho da responsabilidade, né? Então, assim, o IBRAM tem esse papel de fomento e normatização para o campo dos 3.500 museus. Fora os museus, tem as iniciativas de museologia e memória social, por exemplo, o programa Pontos de Memória, que já tem aí 7 anos, mais ou menos, e a gente, muito do que a gente consegue fazer em relação a ele, a gente consegue porque tem um PRODOC, né? Então, pode contratar consultores, e tem alguns recursos que não terminam com o ano, podem ser passados para o ano seguinte. E, no momento, esse ano, que a gente só recebeu notícia do orçamento do IBRAM em junho, o que era feito no primeiro semestre, basicamente, era o que era feito pelo PRODOC.
Mas o PRODOC a gente vai renovar pela última vez agora, ele só tem mais um ano, então também a gente está no momento assim, de precisar estabelecer como é que vai ser o funcionamento de um programa enorme, que é o Pontos de Memória, com uma equipe mínima. A gente tem 2 pessoas para se dedicar ao programa Pontos de Memória dentro do IBRAM, e a gente funciona com o PRODOC contratando um apoio significativo de consultores que a gente não pode vislumbrar num prazo maior, né? Ou mesmo, por exemplo, no ano de absolutos cortes, onde a gente consegue emitir algumas passagens pelo PRODOC, e o Encontro Internacional de Ecomuseus e Museus Comunitários, que vai acontecer agora em Juiz de Fora, eu posso ir porque a universidade me convida, mas para servidores o PRODOC não pode emitir passagem, né? Então, a gente fica assim, imaginando, e quando o PRODOC acabar, então a gente está nesse momento de estruturação de como vai ser o programa para frente, né? Mas fora isso, porque eu acho que isso até é do conhecimento da população, e, na verdade, muitas vezes, justamente por serem desafios tão grandes, para o campo dos museus, eu acho que muitas vezes parece que a atenção está sendo dada, ou os recursos, mais aos pontos de memória. E vice-versa, né? Os pontos de memória, pensa assim, estão olhando mais para os museus, tem mais editais para os museus e para os pontos de memória menos, mas fora isso a gente tem a administração direta de 29 museus, que eu acho que isso é o que talvez não apareça tanto para quem é do campo. Eu mesma não sabia todos os museus que o IBRAM administra antes de chegar lá. São 29 museus, de Alcântara, no Maranhão, a Missões, em Vitória, no interior de Goiás, em Recife. E a gente, por exemplo, no meu departamento de processos museais, a gente tem a área de arquitetura. Então, nós somos responsáveis pela gestão de mais de 30 edificações tombadas, porque todos os prédios são tombados. E realmente, assim, com equipes super exíguas, e aí é mais um conflito, né, para falar em conflitos, que, de fato, para quem é dos museus, parece que a gente está olhando... a equipe da sede em Brasília está sempre olhando para os museus que não são do IBRAM. Para os museus que não são do IBRAM, talvez, parece que não, estão sempre voltados para aqueles 29 ou para os pontos de memória. Então, são demandas... São demandas imensas para uma realidade, só para dar alguns dados que o próprio presidente tem falado, então não é nenhum segredo, assim, quando o IBRAM foi criado com 50% do quadro ideal de servidores. Foi uma decisão para permitir a criação, e já houve uma evasão de mais de 75% desses 50% iniciais, né? Então, a gente tem, em vários momentos, assim, a gente tinha 4 arquitetas no IBRAM inteiro para todos esses museus tombados, com obras do PAC em 10 museus, em 10 grandes museus, e mais outros projetos e coisas emergenciais. E as arquitetas são responsáveis por tudo, até a sinalização do nosso prédio em Brasília, ou o rearranjo de espaços quando a gente precisa reorganizar salas e tal. Então, as demandas, estou dando um exemplo da área de arquitetura, mas na área de museologia, né, a coordenação de patrimônio museológico, que também é na minha área. Então, todos os processos de exportação temporária, tudo passa pela mesma equipe, né? E, às vezes, tem uma demanda aí que a gente está justamente no momento de discutir, assim, qual é o nosso limite de atuação, porque tem muita demanda, assim, de chegarem pedidos, a gente quer auxílio para criar um museu, ou para fazer o nosso plano museológico, e a gente não tem pernas para ir em cada um, assim. Depois que eu cheguei lá, a gente já teve, acho que mais de 15 pedidos, assim, desde Ministério Público até colecionador privado, Prefeitura do interior. E a gente tem as coisas que já foram impostas pela própria legislação, assim, do que a gente precisa fazer. Por exemplo, exportação temporária já está lá, né? Então, a gente realmente tem os compromissos já assumidos, e que muitas vezes foram ambiciosos em relação ao que a gente
tem condições de fazer, numa expectativa de que tivesse o concurso complementar, então a gente continua nessa batalha, mas infelizmente na conjuntura atual a gente já tem clareza de que esse ano e no próximo não tem concurso, né? Acho que tinha mais uma pergunta. A gente já está se encaminhando para o final, mas vamos ouvir mais uma pergunta da plateia. Por favor, só faz no microfone que a gente está gravando. E aí depois, Manuelina, a gente já vai finalizando. Oi, bom dia. Meu nome é Ana Carolina, de especialização da Unifor em Direito e Processo Constitucional. E eu queria saber como incentivar a iniciativa privada a investir mais nos museus, no caso, com tanto recursos financeiros próprios como acervo pessoal dessas pessoas, e como transformar os museus em pontos turísticos, como ocorre em outros países, né? Como o Museu do Louvre, o Museu de História Natural de Nova York, né? Que a pessoa vai nessas cidades e não pode deixar de visitar esses museus. Queria saber como transformar isso aqui no estado do Ceará, principalmente, porque eu sei que você, né, é formado em História aqui, então tem algum conhecimento sobre isso. Obrigada. Então, acho que tem diversos caminhos que vão desde questões de incentivos fiscais, né, embora em alguns momentos até tenha uma crítica de que é abusivo, né, o desconto de 100% para quem investe na área da cultura, sendo que, na verdade, é um uso do dinheiro público a partir do discernimento de um particular, né? Então, tem algumas críticas, mas tem essa... É uma das possibilidades. A gente tem muitas possibilidades de fortalecimento do campo, por exemplo, por intermédio dos Sistema Brasileiro de Museus e sistemas estaduais, né? Então, agora mesmo o IBRAM está com um edital aberto, que é um edital com recurso para o fortalecimento de sistemas estaduais, né? Eu acho que isso é uma forma... bem interessante, assim, essa articulação de vários entes. A gente tem um sistema estadual de museus no Ceará bastante antigo, né, assim, que já teve fases muito profícuas e que eu acho que, de repente, até com esses recursos aí pode retomar algumas coisas. E acredito que esse fortalecimento conjunto é muito importante, justamente porque é uma área que tem muitas especificidades e que, em determinado momento, quando eu estava até aqui na gestão de museu, a gente pensava assim, poderia ter um laboratório de conservação que atendesse a vários museus. Então, várias coisas que podem ser feitas, como, por exemplo, toda a parte de divulgação, que você toca aí na sua pergunta, e que é uma parte frágil dos museus, né, historicamente, sendo feita para um conjunto de museus, é muito mais racional e interessante, e acho que com muito mais impacto, do que para um só. Um exemplo disso é a ação que o pessoal do Rio de Janeiro começou, que é o passaporte de museus, que foi um grande sucesso, eles vão reeditar, inclusive, para as Olimpíadas, né? Então, é um passaporte que a pessoa pega aquilo e tem todos os museus que ela poderia visitar, inclusive museus que cobrem ingresso, mas com passaporte vai ser entrada gratuita, só que no meio daqueles que são os incontornáveis, né, o Museu Histórico Nacional, o Museu de Belas Artes, vão outros museus que não são tão divulgados. Muitas vezes, quando você pergunta a uma pessoa leiga quantos museus tem na cidade que mora, a pessoa vai lembrar de 2 ou 3 só, né? Enquanto talvez aqui em Fortaleza tem hoje o quê? 20 museus ou mais, mas se a gente pergunta, em geral as pessoas vão lembrar assim de 2 ou 3. Então o passaporte e esse tipo de mecanismo onde você une vários fortalece os que não estão sempre na mídia, né? Se a gente pensar que no Rio de Janeiro a gente tem inúmeros museus agora, por exemplo, que tem o apoio à divulgação, portanto, da Fundação Roberto Marinho, é diferente um outro museu poder estar junto no mesmo pacote, tendo
tendo esse passaporte que a pessoa, se eu entendi direito o funcionamento, assim, eles carimbam que a pessoa já foi naquele, mas ela pode ir em todos os outros até ela fechar o passaporte, né, gratuitamente. Então, é muito interessante essa forma conjunta, né? E outra coisa também que me suscitou enquanto você falava, e agora perdi um pouquinho. Sim, em relação aos grandes museus, tem muitas iniciativas. Eu acho que a questão o que é apaixonante na nossa área é justamente que os museus são quase ilimitados assim, em relação ao que a gente pode fazer e ser criativo, né? Então, a experiência da noite nos museus, que muitos países têm feito, e aqui no Brasil, acho que Belo Horizonte já está fazendo, então é muito instigante também. Mas lembrei o que é que eu queria fazer. Eu queria, na verdade, até colocar um pouco de uma maneira crítica a nossa divulgação de turismo no Ceará, que é muito a coisa da praia, né? O sol e mar, e não é tão enfatizados, não são tão enfatizados esses nossos valores culturais, as nossas instituições, as nossas programações. Então, eu acho que é uma relação com a cultura muito secundarizada ainda, né? Eu estive recentemente em Cuba e estavam tendo vários festivais com apresentações de teatro, jazz, dança, gratuitos, e realmente a gente vê assim, que é toda uma centralidade, inclusive, do turismo para esse tipo de atividade. Aqui, embora lá também tenha praias lindas, né? E todos sabemos, com várias questões econômicas e escassez e tal, mas a estrutura, a questão estrutural, inclusive em relação à economia e ao turismo, tem sido muito marcada pela ênfase na educação e na cultura, né? Então, eu acho que é uma lógica que é muito interessante para a gente pensar também, e que aqui no Ceará, algumas vezes, fica em segundo plano. Bem, acho que a gente já vai concluindo aqui essa entrevista coletiva. Acho que a gente conseguiu abordar pelo menos aqueles grandes temas que eu propus inicialmente, da museologia, da arqueologia, das políticas culturais, até paleontologia entrou no tema também, focando a questão dos direitos culturais envolvidos em todos esses temas, né, sobre o estatuto dos museus, enfim. Acho que a gente cumpriu a nossa proposta. Queria agradecer as pessoas que ficaram aqui, contribuíram para essa entrevista coletiva, agradecer ao professor Humberto, Marisa por compor a mesa, e principalmente Manuelina, nossa entrevistada, que esclareceu muitas questões. Acho que você, estando nesse desafio de estar à frente de uma política cultural, pode contribuir bastante para as políticas de museus, e a gente, do grupo de pesquisa da Universidade de Fortaleza, estamos à disposição para contribuir no que você precisar lá em Brasília. Pode contar com o grupo de estudos e pesquisas em direitos culturais. Tá? Então, vou desfazer a mesa e, ato contínuo, já vou chamar vocês para a próxima atração, que vai ser a exibição do documentário e, posteriormente, debate Defensores, do coletivo Nigéria Intervozes, e aí a gente desfaz a mesa e depois já passa para essa exibição. Obrigado.